Leitura do livro de Ezequiel, capítulo 23. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seus seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Oholá, a mais velha, e Oholibá, a sua irmã. E foram vinhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Oholá, e Jerusalém é Oholibá. E prostituiu-se Oholá, sendo minha, e namorou-se dos seus namorados, amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos de Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos, e se contaminou, e suas imundícias que trouxe o Egito. Não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na à espada. E foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã Oholibá corrompeu o seu amor mais do que ela, e suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos prefeitos, dos magistrados, seus vizinhos vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. E vi que se tinha contaminado o caminho de ambas, e era o mesmo. E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, com seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com aparência de capitães semelhantes aos filhos da Babilônia, em Caldeia, terra do seu nascimento, e se enamorou deles, vendo-os com seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias. E ela se contaminou com eles, então apartou-se deles a alma dela. Assim, pôs a descoberto as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E namorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim, trouxeste à memória a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Oholibá, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor, os filhos da Babilônia, e todos os caldeus de Pecode, e de Soa, e de Coa, e todos os filhos da Síria, com eles jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo, e virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor, com rodelas, escudos, capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos, e porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas, eles se tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes, e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade, a tua corrupção da terra do Egito.
e não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles que se tinha apartado da tua alma, e te trarão com ódio e levarão todo o teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição e a tua malignidade e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová: beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, e ele leva muito de embriaguez e de dor, e te encherás o copo de sua irmã Samaria, é copo de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esquecesses de mim e me lançastes para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade as tuas devassidões. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgarás a Oholá e Oholibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, com os seus ídolos adulteram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumirem, e ainda isto me fizeram contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos, os seus ídolos vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deles, e te levantaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas tuas mãos, coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela, e ela com eles, e entrarão a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Oholá e a Oholibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão, como se julga as adúlteras, e como se julga as que derramam o sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação, e as entregarei ao desterro e ao roubo, e a congregação as apedrejará com pedras, e as acutilará com as suas espadas. A seus filhos e suas filhas matarão, e suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregais sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 24. E veio a mim a palavra do Senhor, no 9º ano do 10º mês, ao mês do mês, dizendo: filho do homem, escreve o nome deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia, e usa de uma comparação com a casa rebelde, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: põe a panela ao lume, e põe-na e deita-lhe água dentro, e ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, e enche-as de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho, e queimam também os ossos debaixo dela. Fala ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos.
Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não sai dela, tira dela pedaço a pedaço, e não cai a sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada, o pôs e não o derramou sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descavalgada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira, amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera-a com especiarias, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidade se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificado da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse: será assim, e o farei. Não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os meus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, te correrão lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, até ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos farás saber o que significam essas coisas que está fazendo? E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos, o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. E fareis como eu fiz: não vos rebuçareis e não comereis o pão dos homens, e tereis na cabeça os vossos turbantes, os vossos sapatos nos pés, não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns aos outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Conforme tudo quanto fez fareis, e quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma, e seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para tu fazer ouvir com os ouvidos? Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás por mais tempo, não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 25. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E diz aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: visto que tu disseste, acerca do meu santuário, quando fui profanado, e acerca de Israel, quando fui assolada, acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão seus passos em ti, e porão em ti suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: visto como bateste com as mãos, e pateastes com os pés, e te alegraste de teu coração em tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei
dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as cidades, desde as suas cidades fora das fronteiras, a glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e até Quiriatim, até os filhos do Oriente, a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei os juízos em Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto desde Temã, e até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia para destruírem com perpétua inimizade, portanto assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a mão contra os filisteus e arrancarei os quereteus e destruirei o resto da costa do mar, e executarei neles grandes vinganças com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles.